tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre cultura. Sim, mais um tema, mais um conteúdo sobre ela. Hoje nós vamos definir e ver alguns aspectos que caracterizam a cultura e falar da cultura no contexto geral. A cultura que nós adquirimos, que nós convivemos. Quando nós falamos de cultura da nossa região, essa cultura que nós estaremos vendo e estaremos aprendendo, tá bom? Então, no primeiro momento, nós vamos ver alguns aspectos da cultura. Quando nós falamos em cultura, nós temos 3 aspectos bem importantes para lembrarmos. Primeiro, a cultura é construída socialmente, ou seja, ela não é transmitida através da genética, mas através do convívio social. Olha que importante isso. É algo aprendido pelo indivíduo no decorrer da sua vida. Ela pode ser transmitida por várias gerações através de costumes, valores e da cultura oral. Olha que interessante isso. A cultura, ela é aprendida, ela não é passada pela genética. Então, a cultura, quando nós falamos sobre ela, ela precisa ser aprendida, adquirida, certo? A cultura a cultura pode ser modificada. A cultura não é estática, o que significa que com o passar dos anos, uma sociedade pode ter uma cultura completamente transformada. É importante notar que, ao mesmo tempo que as pessoas assimilam a cultura da sociedade em que vivem, também podem modificá-la. Outro fator muito interessante, ao mesmo tempo em que eu estou assimilando, aprendendo, enquanto eu estou vivendo, eu estou praticando ela, eu posso estar modificando ela também. E um terceiro ponto é que a cultura ela é comum a um grupo social. Ela não é individual, ela não é exclusiva de uma pessoa. No entanto, o modo que cada pessoa se relaciona com a cultura da sociedade ou do grupo que está inserida varia. Então, a cultura ela não é individual, mas várias pessoas dentro de um mesmo grupo podem ter comportamentos diferentes quanto a essa cultura, certo? Então, esses 3 aspectos são muito importantes. Anotem eles, que nós vamos lembrá-los em vários momentos ainda, tá bom? Quando nós falamos da cultura, das regiões, do modo em que se vive, nós estamos falando de vários aspectos, que podem ser o jeito de pensar, o jeito de falar, o modo de se praticar a fé, o modo de se viver, como se vestir, costumes das minhas atitudes, na minha alimentação, no meu jeito de falar, enfim. Tantos aspectos que variam de acordo com a cultura, certo? Então, falando de países diferentes, nós temos jeitos da cultura que variam muito. Nós temos jeitos de se vestir, jeitos de falar, que são muito diferentes. Dentro do nosso país, as diferentes regiões, elas já têm culturas diferentes. Então, olha a riqueza na diversidade que nós vivemos, não é mesmo? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Então, é muito importante o respeito às diferentes culturas. Esse é um dos principais pontos da aula de hoje. Nós conhecermos algumas culturas e nós respeitarmos. Por que eles agem dessa maneira? É a cultura deles. Por que nós agimos da maneira que nós agimos? Por que nós vivemos da maneira que nós vivemos? É a nossa cultura. Então, são nossos costumes comer determinados tipos de alimentos. Em outras regiões, em outros países, a cultura é diferente. Então, aqui eu trouxe para vocês. Nos países muçulmanos, a religião islâmica é predominante. As mulheres, dentro dessa religião, algumas, devem cobrir a cabeça como uma espécie de véu. Até mesmo chegam a cobrir o rosto. Em algumas regiões, elas cobrem o rosto e o corpo com uma roupa chamada burca. Então, aqui tem um exemplo para vocês. Essa burca, ela cobre totalmente o corpo,
e é um costume, é algo cultural deles, não é mesmo? Outro exemplo, na Ásia há uma tradição das mulheres de algumas etnias alongar o pescoço por meio de aros de metal, como se fossem colares, semelhantes ao da foto. Então, é algo cultural, é um costume deles. Para eles isso é certo, isso é bonito e não há como questionar, não tem por que nós questionarmos. A nossa região, a nossa cultura é diferente, mas não existe uma cultura certa ou uma cultura errada, e sim culturas diferentes, não é mesmo? Agora, prestem atenção que nós vamos assistir a um vídeo que vai falar um pouquinho sobre cultura. Podemos definir cultura como conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social, ou seja, ela é caracterizada pela arte, arquitetura, culinária, festas, conhecimentos, etc. A cultura é repassada através da comunicação ou pela imitação para as gerações seguintes, ou seja, é repassada de pai para filho, através do diálogo entre as pessoas no dia a dia. Sendo assim, tradição significa passar adiante. É a continuidade do costume, dos valores. Antigamente, era mais fácil conservar uma tradição cultural, pois o contato com diferentes culturas era difícil. Com a globalização impulsionada pela internet, o contato com outras culturas é extremamente fácil. Apenas com um clique viajamos por vários mundos, várias culturas. Porém, podemos acabar perdendo a nossa identidade cultural, esquecendo das tradições que nos foram repassadas pelos nossos pais e avós. A preservação das tradições é de extrema importância para preservar a cultura dos nossos antepassados. Por isso, devemos estudar e repassar às gerações futuras o conhecimento e a preservação das raízes culturais regionais, manter viva na memória as próprias origens. Quando falamos em raízes culturais, estamos nos referindo à sua origem, princípio, ou seja, a forma como foi construída a cultura de um povo. Não se pretende viver do passado, mas sim de se manter viva a história da construção ou da criação da cultura de um povo ou de uma região. A cultura brasileira é o resultado de uma mistura de raças e etnias que construíram o país desde o descobrimento. A diversidade cultural brasileira foi influenciada por 4 grandes grupos. Os portugueses, que vieram com o descobrimento do Brasil, os índios, que viviam antes da chegada dos portugueses, os negros africanos, que foram escravizados, e vários europeus que vieram ao Brasil com promessas de uma vida farta, mas encontraram aqui uma outra forma de escravidão, servindo para mão de obra barata, como é o caso dos italianos. Muito bem, pessoal. Depois de assistir esse vídeo, de ouvir as explicações, a atividade de hoje é bem simples. Vocês vão analisar a cultura em que vocês vivem e vão citar 3 tradições que são herdadas da nossa cultura. No geral, essas 3 tradições podem ser quanto ao modo de vestir, de falar, alguma festa típica, alguma comida típica que é tradição de alguma região e você herdou da sua família, tá? Então, 3 tradições gerais. E vai citar uma tradição religiosa que é herdada da nossa cultura. Qual é o costume que você tem ou a sua família tem que veio da religião, que é herdada da religião? Combinado? Então, respondam, apenas citem, tá bom? Pode ser em forma de tópico, pode ser em forma de um texto corrido, que é melhor para você. Combinado? Até a próxima aula. Fiquem com Deus!